Sabe quando um aplicativo te dá pontos toda vez que você faz uma ação, como pagar uma conta no banco, indicar um amigo, ou quando você ganha um selo de conquista por completar uma meta, tipo Duolingo? Isso é gamificação. Ela usa mecânicas de jogos como pontos, desafios e recompensas para deixar atividades comuns mais interessantes e motivar as pessoas a continuarem engajadas. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Olá, provedor! Eu sou a Larissa e você está assistindo ao Café e Gestão. Provedor, você mais do que ninguém tem experimentado os desafios de captação e retenção de clientes, né? E eu vou logo te dizendo que a experiência que seu cliente tem ao usar os seus serviços impacta diretamente na fidelização. E para falar mais sobre isso, ninguém melhor do que o Chico Pavin, que conhece tanto de marketing para provedores de internet. Chico, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigado, Larissa. Obrigado pelo convite. Sempre é bom trocar experiências, ideias sobre um tema muito relevante, que é o marketing para os provedores, né? Bom, e começando as perguntas já, né, Chico, esse tema, gamificação, ele não é tão comum, né, no mercado de provedores. Como você explicaria para o nosso público aqui de maneira simples o que significa gamificação? Legal. Gamificação é um conceito, é uma metodologia, né, voltada para a utilização de competições, digamos assim, de jogos que os clientes podem utilizar ou que os clientes participam, e à medida em que eles vão vencendo obstáculos, ganhando pontuações, eles acabam subindo de níveis dentro de um provedor, por exemplo, né? É um conceito bastante utilizado em algumas áreas, nas áreas financeiras, nos bancos, nas operadoras de aviação. Então, por exemplo, a Latam, a Gol, a Azul, elas têm os programas de fidelidade. Então, em vários segmentos, essa metodologia já é muito bem aplicada, né? Nos provedores ainda é um trabalho que está iniciando, mas já vemos algumas ações em alguns provedores. Entendi. E é legal porque eu falo a minha experiência, né? Eu vou usar o exemplo do Duolingo, né? Eu não vou dormir à noite, pode ser meia-noite, se eu não terminar a tarefa que eu tenho no dia ali, a etapa, porque eu não posso quebrar o ciclo e deixar de ganhar os pontos. Então, nós temos a tendência de sermos competitivos nesse aspecto, né? Isso. O que você falou da tua experiência pessoal, ela se replica para qualquer consumidor de qualquer segmento. Então, quando você fala, eu não vou dormir enquanto eu não ganhar o ponto, é por quê? Porque você engajou, né? Você é uma participante daquela estratégia de gamificação e você não quer que no dia seguinte você ou não tenha pontuação, ou não tenha atingido uma meta, ou não tenha ganho uma evolução, né? Seja passou de um nível 1 para um nível 2, passou de A para B, ou alguns nomes até mesmo que algumas empresas usam. Então isso é muito... essa vivência tua, ela é muito comum mesmo. Então nós entramos num processo de engajamento em que nós não queremos parar para não ter reveses, ou para, não é nem perder, mas não quero deixar de ganhar. E quanto mais eu evoluir, mais pontos eu terei e mais benefícios eu terei lá na frente, sejam eles quais forem, né? E tem como deixar essa experiência mais envolvente, mais divertida para o cliente final? Em alguns casos elas são mais sérias, digamos assim, né? Até alguns segmentos eles são muito voltados assim, ganhou ponto, evolui, passa o nível, começa a ter mais benefícios ou não. Em outros tantos segmentos, como o próprio Duolingo, como você falou, a experiência ela pode ficar mais suave, mais alegre, criam-se personagens, criam-se ambientes, criam-se percursos que os consumidores têm que passar para atingir níveis. Então, isso passa até por uma parte de design, de deixar a experiência mais que crie um imagético muito mais legal, né, que você tem uma experiência de jogo mesmo, mas que por trás desse jogo, né, por trás daquela tela onde tem, digamos assim, um desenho, uma animação, existe ali uma ideia, uma estratégia para engajar, para gerar mais resultados, para as pessoas passarem mais tempo numa Duolingo da vida, passar mais tempo consumindo um produto como uma leitura, um podcast ou qualquer outra atividade. Então,
tem como deixar. E quanto mais os consumidores percebem leveza, mais imersos na gamificação eles ficam. Então, sim, tem como deixar. Vai depender, claro, de cada segmento e de como a empresa quer atuar e os objetivos que ela quer. Eu percebo muito que o resultado final da gamificação é um resultado sério, a gente quer números, resultados, mas a jornada do cliente ali que está usando isso, ela tem que ser divertida, tem que ser atraente, você tem que querer se inserir naquele momento, né? Então, é muito da minha experiência, como eu falei, né? E aí você citou no início que no mercado hoje em dia isso já é muito comum, né? E eu comentei que no mercado telecom nem tanto. O que essas empresas que já usam essas estratégias nos ensinam para o mercado da telecom, né? Que ela já vem fazendo isso há muitos anos e nós precisamos inserir agora na telecom. Sim, você falou há pouco, já vou chegar na parte da pergunta, mas eu acho legal contextualizar, né? As pessoas se inserem, mas elas só vão engajar de fato quando aquela troca, porque é uma troca, né? Eu entrego uma informação, uma ação, eu entrego uma pergunta, uma resposta, eu me envolvo se o benefício for realmente interessante, né? Então, você falou isso agora, eu trouxe isso por quê? Para dizer que as empresas que hoje aplicam a gamificação de uma forma mais, não digo séria no sentido da seriedade, mas que elas estão mais aprofundadas nessa metodologia, elas acabam entregando muito mais benefícios para os consumidores. Por exemplo, a aviação. Você pode ser ouro, prata, bronze, pode ser platinum, cartão de crédito, você pode ser cartão universitário, mas você pode ser o Infinity. As pessoas têm na cabeça aquela ideia, um dia eu quero ter o cartão Black. Por que isso? Porque cada vez que eu subo níveis, eu vou ganhando mais benefícios. Sejam eles, no banco, por exemplo, uma taxa de juro menor, benefícios como um concierge, por exemplo, né, que faz o serviço de agendamento de um restaurante. Eu quero sair jantar com meu esposo, com a minha esposa, companheiro ou companheira. Você pode fazer essa ligação. Acionar um seguro, acionar um chaveiro, uma troca de pneu. Na aviação, você tem a entrada facilitada, o acesso facilitado na sua viagem ao avião, né? Então, tá todo mundo lá esperando. Eu tenho o cartão A, B ou C, eu embarco primeiro, eu posso escolher assentos, eu ganho benefícios em compras. Então, tudo está muito voltado para qual o real benefício que o consumidor vai ter e se esse benefício ele faz sentido para a empresa entregar numa troca de informação ou da jornada, como você falou. Cada passo que o consumidor vai percorrendo dentro da jornada, ele vai deixando algo que a empresa quer, geralmente uma informação, que vai facilitar o dia a dia da empresa para entregar uma comunicação mais assertiva, para desenvolver um produto, para entregar um benefício lá na frente. Então, essa troca ela é muito importante. Mas, reforço, o nosso consumidor ele precisa entender, faz sentido esta troca? Qual o benefício que eu vou ter lá no final? Chico, e você mesmo comentou de exemplos de outros mercados, né? De nichos como educação, enfim, bancos, que já têm muito mais enraizado essa questão da gamificação, né? O que essas empresas podem ensinar para os provedores de internet para que eles comecem a levar em consideração esse movimento? Tá. É bem legal a pergunta, porque nós aqui, tanto eu quanto você, estamos inseridos nesse mundo, querendo ou não, né? Num banco, num e-commerce, na aviação, como eu falei, né? E o que no fundo as empresas precisam ou querem? Que as pessoas desejem participarem, que as pessoas que os consumidores queiram estar ali, que eles queiram aqueles benefícios. Quem viaja de avião com alguma frequência quer ser o primeiro a entrar no avião, quer daqui a pouco ter o benefício de uma mala. Quem participa, quem usa muito o cartão de crédito, além dos pontos, evolui lá num nível do Infinity, do Black, para ter mais benefícios ainda, né? Numa empresa de educação, né, EdTech ou alguma coisa, o que elas querem? Que você consuma os conteúdos, cada vez você esteja mais informado, né? E que você aprenda, e em aprendendo você vai deixando rastros, vai deixando informações para que eles cada vez possam te entregar um conteúdo mais assertivo, de maior qualidade,
muito direcionado àquilo que tu quer. Então essas empresas, elas acabam, eu vejo que elas devem instigar os provedores a pensarem justamente nisso. O que faz sentido para o meu assinante? Por exemplo, programas de indicação, muito comum em provedores, né? A gente já vê isso acontecendo. Em alguns casos, você indica, se a pessoa que você indicou fechar o contrato com o provedor, eu te remunero não, eu abato X% da tua mensalidade. Aí eu vou falar exemplos muito hipotéticos. 5% da mensalidade, de uma média de R$100, são R$5. Ou 100%, eu abato uma mensalidade, R$100. O que faz sentido para o consumidor final? Ele vai indicar porque ele quer o abatimento do 100% da mensalidade? Ou ele será instigado a indicar um parceiro, um conhecido, alguém, para assinar o contrato por R$5? Então, essas avaliações que precisam ser feitas. O que as empresas, como você falou, já têm enraizadas a gamificação, elas querem gerar justamente isso, de você ter que acabar o curso para não sair da linha lá, eu quero viajar X vezes para atingir uma meta, subir de nível no cartão, ou eu vou gastar mais do cartão para subir de nível do cartão, ter benefícios como algumas pessoas sonham, né? Eu quero ter o cartão Black para ter acesso gratuito às salas VIPs de qualquer aeroporto do mundo. Legal. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa quer chegar a um nível a partir de uma gamificação. Então, eu vejo que o ponto principal dessas empresas para os provedores é refletir sobre o que faz sentido e o que vai fazer com que os consumidores finais queiram estar ou queiram participar de um programa de gamificação como esse em provedores. E aí, você comentando agora me fez refletir, por exemplo, o Indique Ganhe, né, que é muito comum, né, os provedores utilizam muito, mas talvez a forma com que está sendo explorado não seja adequada, né? E aí eu aproveito esse momento para te questionar. Consegue trazer exemplos, né, na tua vivência, na tua experiência de gamificação mais simples e mais complexos que o provedor poderia adequar, além do Indique Ganhe, que ele já faz hoje, que 90% dos clientes têm, né? Né, nós vamos dar essa possibilidade para vocês de ter dicas valiosas do Chico aqui. O que você imagina que o provedor consegue utilizar no dia a dia? Assim? Legal, vamos lá. O provedor, basicamente, ele já faz um trabalho de Indique Ganhe, né? Esse ponto eu faço uma provocação a refletir se o meu Indique Ganhe do meu provedor, ele faz sentido para o consumidor final. 5 ou R$100, como eu falei há pouco, né? O que faz sentido para esse cara? Legal. É legal o programa, vale a pena, segue o baile. Que outras possibilidades? Todo mundo paga em dia? Como é que está a inadimplência do provedor? A inadimplência é 1, é 5, é 10, é 20? Como que está a questão da inadimplência? O que eu posso fazer para gerar um benefício para o consumidor final? Beleza, a mensalidade do meu provedor, digamos que é R$110. Se eu pagar em dia, não posso ter um desconto? Eu não posso ofertar um desconto para o meu cliente? Posso ofertar desconto para ele pagar no Pix e deixar de pagar no boleto, porque o meu custo de boleto... Então, essas relações, elas precisam ser feitas. O que eu posso agregar no dia a dia do meu consumidor final, lá do assinante, via gamificação, que eu ganhe, mas que ele também ganhe. Eu vejo que, por exemplo, ajustar algo relacionado ao pagamento em dia e até mesmo na forma de pagamento beneficia tanto o consumidor quanto o provedor, certo? Então eu tiro o custo do boleto, por exemplo, troco por um Pix e o meu cliente lá ganha talvez um meio a meio aí desse desconto que eu vou ter. Pode parecer um valor, um preço, um número insignificante, mas que no decorrer do tempo do consumidor dentro do provedor faz sentido. O que mais que eu posso gerar lá com o provedor, com o consumidor final? Consumo de conteúdos, como eu falei também. Educar o consumidor para que ele faça ações que ele não precise acionar o provedor, o suporte técnico em alguns momentos. Por exemplo, é possível configurar a senha do provedor, do consumidor final em casa? Eu, Chico, posso configurar minha senha? Como que eu faço isso? Não sei. Então eu vou gerar um conteúdo para esse cara e vou dizer, esse conteúdo aqui é para você aprender a trocar senha, porque eu fiz uma análise e eu vi que todo mês o Chico esqueceu da senha e ele liga, preciso trocar a senha. E eu vou ensinar ele. Ele vai fazer uma vez ainda em contato comigo, uma segunda talvez em contato comigo, pode ser que na terceira ele já faça sozinho. Então eu posso
gerar um reconhecimento a ele por ter deixado de chamar o meu suporte, que é um custo para o provedor, né? E acaba que eu ganho lá, eu sei trocar a senha sozinho. Então, além de eu aprender a trocar a senha sozinho, eu ganho, sei lá, um brinde por ser um consumidor legal, um consumidor educado. O que mais que eu posso fazer? Eu posso trabalhar também a questão de engajamento nas mídias sociais, incentivos voltados, por exemplo, para avaliação final do atendimento, que nós sabemos que entre o problema, o contato, a resolução e a finalização do atendimento sempre há uma quebra. Onde há quebra? Justamente no final que as pessoas os consumidores resolveram o problema e eles não querem ficar ali esperando, por favor, dê uma nota. O que eu, provedor, posso fazer para esse cara engajar? Engajar de uma maneira verdadeira, não responder por responder. Eu vou entregar mais um benefício, vou colocar esse cara num clube, vou dar um desconto para ele ir lá na empresa X comprar um jantar ou comprar um item que ele precise. Chico, você sempre responde as nossas pesquisas de satisfação, nós percebemos aqui, então você tem 10% de desconto lá na empresa do nosso parceiro. Então, além de eu olhar para o consumidor final com essas possibilidades, eu preciso olhar também para uma rede de parceiros. Porque nem sempre o provedor vai conseguir ou poder tirar só do seu bolso. O que ele pode fazer? Parcerias. Parcerias de maneira em que ele consiga gerar um benefício para o consumidor final e ele também consiga agregar algo num estabelecimento comercial da região, da cidade ali, ou seja, 3 atores estão ganhando com isso, né? O provedor ganha, o consumidor final ganha e o parceiro ganha também. Então, acho que eu falei 4 ou 5 possibilidades aí, que são coisas, a priori, a princípio, simples de serem realizadas, mas precisam dessa análise. Faz sentido? Faz sentido para o consumidor? Quanto que ele vai me entregar? Quanto que eu vou dispor para entregar a ele benefícios? Então, esse é um pensamento bem importante e bem interessante para os provedores. Legal. Olha aí, provedor, dicas valiosas, né? E muitas das dicas que o Chico deu aqui, vocês conseguem extrair essas informações no XC Provedor, no Opa Suite, né? Existem essas possibilidades. E Chico, uma pergunta assim que me intriga um pouco. O público, geralmente, do provedor, ele não é tão engajado. Então, como que dica você dá para o provedor conseguir atingir, trazer esse cliente dele para entrar na gamificação? Porque depois que ele está ali, a tendência é que ele, né, desde que for muito bem pensado, que faz sentido, ele permaneça. Mas eu sinto que o provedor tem dificuldade de atingir o cliente dele. O que acontece, né? É uma percepção que nós temos que o serviço de internet ele virou um commodity, né? Então eu preciso de água, luz, telefone, internet, né? Então o básico das pessoas hoje está voltado a isso. Então isso que ocorre com o provedor ocorre com as empresas de energia, ocorre com a empresa de saneamento e água, ocorre com telefonia. E nós vemos aí que tem, digamos assim, a parte de telefonia, uma presença mais forte, né, junto aos consumidores. Oferecendo desconto, na verdade, oferecendo upsell, né, mas que também pode ser revisto, né. O provedor de internet, ele vive um mercado como talvez aquele que tenha, entre os 4 que eu falei ali de distribuição de serviços básicos, aquele em que nós temos o maior problema, ou seja, não é que a qualidade do serviço não é boa, mas ocorrem situações em que cai o sinal, arrebentou uma fibra, teve um vandalismo num poste, teve um problema, às vezes, do próprio provedor que foi gerado, e isso, como recorre, muitas vezes acaba gerando um distanciamento do consumidor com o provedor. Tanto é que as migrações entre competidores ela está cada vez maior, né? Porque o preço é igual. Aí aonde que eu vou engajar, que não começa só lá pela gamificação, aonde eu tenho um bom atendimento, aonde eu tenho equipamentos de qualidade, aonde eu tenho uma maior estabilidade de sinal, aonde eu consigo ter uma relação, um contato mais próximo, mais fácil, mais efetivo, né? Então, assim,
o consumidor final, o assinante da internet, ele vai engajar quando ele primeiro se sentir confiante ou ter confiança no provedor. Isso é um trabalho anterior à gamificação. E depois, beleza, agora que eu confio nesse provedor, eu sou como nós falamos, né, um advogado da marca lá, né, quem trabalha com NPS, né, então tenho detratores, mas eu tenho muitas pessoas que são os promotores da minha marca. Então eu preciso pegar esses caras e fazer com que eles, cara, vem cá comigo, nós queremos montar um processo aí de gamificação e eu preciso entender o que vai fazer sentido para você. Eu falei um pouquinho disso antes, mas eu preciso ter toda essa confiança, essa base de confiança. E esses atores, eles também são muito importantes para propagar isso tudo, né? Então, muitos de nós confiamos em muitas empresas e quando alguém fala ou pergunta sobre, eu vou lá e digo, não, eu te indico essa empresa, te indico essa pessoa, te indico este profissional, porque eu confio, né? Então, quando eu disser para alguém, não, vamos participar lá do gamificação, lá do provedor que nós temos juntos lá, que nós somos clientes, porque é muito legal, tem muitos benefícios, então eu preciso me utilizar disso e também, obviamente, de uma comunicação que faça as pessoas compreenderem, que faça as pessoas entenderem o que é, os objetivos que se quer e os benefícios que elas vão ter. Porque nós vemos hoje uma entrega de alguns provedores, de SVAs, de algumas questões que muitas vezes não fazem sentido para o consumidor final. Então, se eu conseguir olhar, não precisa ser todos os públicos, mas se eu começar a olhar públicos distintos que estão dentro do meu provedor, dizer, não, para este público faz sentido ter isto, para este público faz sentido ter isto, para este público faz sentido ter isso, eu acredito, não posso dar certeza, que eu acredito que aumenta a probabilidade das pessoas engajarem e participarem de programas de gamificação, né? Nós temos filhas, né? Então, assim, se eu tiver coisas que beneficiem a mim, mas que indiretamente são para a minha filha, é muito provável que eu engaje mais com este tipo, com esse provedor, ou com essa ideia de gamificação, do que talvez uma lá sobre alguma outra coisa aleatória, né, que não faz sentido para nós. Então, é preciso olhar para isso. E quanto mais eu consigo afinar esse conhecimento, eu consigo ampliar as possibilidades das pessoas engajarem nas minhas estratégias de gamificação. Bacana essa dica, Chico. O provedor, ao meu ver, ele não pode olhar para a base dele de forma igualitária. Ele tem que entender, eu tenho 5.000 assinantes, mas eu tenho 5.000 assinantes de perfis diferentes, são públicos e faixa etária diferente, que estão em momentos de vida diferentes. Então, acho que essa dica é extremamente valiosa. Vocês precisam conhecer o cliente de vocês, mas conhecer a fundo, realmente, Sim. né? Quem consome os meus serviços, né? Porque senão a gamificação não vai fazer sentido. Assim como outras coisas também. O SVA não vai fazer sentido e outras coisas que a gente já vem falando, né? Eu vou pegar eu vejo um ponto muito importante que você está trazendo, é que o provedor precisa olhar para dentro de casa inicialmente. Não adianta fazer uma estratégia, criar um clube de benefício, criar um clube de assinante, pensar coisas mirabolantes sem antes olhar para a base e estratificar, olhar para a base, segmentar, olhar para a base e dizer, não, eu tenho perfis distintos aqui, eu tenho um cara que não me gera atendimento em nenhum momento, tem um cara que gera 5 atendimentos no mês, opa, já tem um comportamento diferente. Eu tenho um comportamento, por exemplo, quem trabalha com multicidades, né? Trabalho em Chapecó, São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, né? Rondônia, enfim, são públicos distintos. Eu não posso entregar um kit chimarrão, por exemplo, para um cara que mora, sei lá, no Rio de Janeiro. Talvez ele queira um kit caipirinha. Estou falando em termos, né, de coisas que são imagens que nós temos, né? Assim como eu também não vou... Agora estamos tendo festa junina lá em Campina Grande, até uma das cidades que nós temos a filial da IC, está tendo festa junina. O que ela difere da Oktober de Blumenau? Quais são as... Então, olhar para isso, olhar para a base, mas também olhar o macro, aonde eu estou, né? Quando eu tenho multicidade, eu preciso também olhar o público e olhar de cima, aonde eu estou, como que é o comportamento em cada um desses lugares. Então, o que você falou ali de, cara, preciso olhar para a base, preciso olhar o que eu tenho dentro de casa, o que está me dando problema, qual o cliente que está gerando mais atendimentos, qual o cliente que está gerando mais receita,
digamos, eu tenho lá um prédio, um edifício de apartamentos ou um condomínio de casas em que eu tenho a totalidade como que é aquele empreendimento? Ah, eu não tenho a totalidade, por que que eu não tenho? Então, é olhar para esses dados, porque nós estamos falando aqui, sugerindo, né, incentivando, mas tem que ter aquele olhar dentro de casa antes de sair fazendo coisas fora, porque senão eu não vou acertar. Como você falou, preciso olhar para cada segmento, são distintos. A mulher é diferente do homem em consumos, tem crianças na casa, não tem crianças, tem pet na casa, que hoje está fazendo uma diferença significativa, né? Então, pessoas assim, né? Nós temos o produto aqui de automação de residências. Cara, é muito comum as pessoas falarem em ter câmeras para acompanhar os seus pets. E nós vamos acompanhar as nossas filhas. Faz sentido? Faz. Então, olhar para isso, olhar para dentro de casa e ver o que eu tenho de dado que possa gerar informação, que possa trazer informação relevante para a tomada de decisão e, a partir disso, construir estratégias ou métodos ou programas de gamificação. Né? Eu aproveito para esse gancho para te perguntar. Como a gamificação pode ajudar no aumento de ticket, já que a gente está falando em olhar para a base, né? Porque é uma dificuldade que o provedor tem hoje. Como é que a gente pode explorar nesse aspecto? Assim, primeiro que os provedores têm que ter a mentalidade de que só a internet já não basta. Então, como que eu vou aumentar o ticket somente com a internet? Né? A internet, hoje está, digamos que é todo mundo igual. O serviço é o mesmo, a entrega do sinal lá todo mundo entrega lá as suas latências, as suas velocidades, né? Os consumidores compram velocidade, né? 400, 500, 1 giga, enfim. Tá, e aí, como é que eu faço para crescer o ticket? Preciso ofertar serviços. Preciso ofertar algo além disso. Beleza. Sem uma ideia de gamificação funciona? Funciona também. Vou fazer um upsell, vou tentar. Olá, Chico, tudo bem? Você tem internet comigo? Vamos subir o teu plano? Ou vamos agregar ao seu plano mais um serviço como, sei lá, telemedicina? Ou vou agregar um serviço como casas inteligentes? Ou vou agregar uma série de outros serviços que podem ser entregues ao consumidor final. O que ocorre é que, numa estratégia de gamificação, você pode ter esse upsell, mas você vai educando, talvez, o consumidor final a que daqui a pouco ele vai gerando essa necessidade, gerando um desejo. Né? Então, por exemplo, eu vou mostrando para ele que numa trilha de crescimento dele, ele trabalha em home office. Eu sei que aquele cara trabalha em home office, eu consegui essa informação. Tá, o que é importante para ele? É importante que ele tenha sinal de qualidade. Beleza, isso é padrão, todo mundo tem que ter. O que faz sentido para ele? Bom, faz sentido para ele ter daqui a pouco uma plataforma de educação? Daqui a pouco faz sentido para ele ter canais de televisão, porque ele trabalha em casa, então tem momentos que ele precisa e ele vai ouvir ou assistir uma TV? Ou eu preciso entender que o cara trabalha fora e que ele mora num lugar frio ou num lugar muito quente e que quando ele chega em casa ele não quer ter impacto do frio ou não quer ter impacto do calor, ele possa acionar do celular o seu ar-condicionado. Eu posso mostrar para ele num caminho de gamificação e como ele está no programa ou dentro de um clube de assinantes ou algo do gênero, eu faço um upsell de maneira em que ele veja um benefício nisso, ou seja, olha, esse produto aqui, se eu fosse vender para qualquer pessoa, esse serviço, seria 10. Como você é do clube, eu te vendo por 5. Então, cara, além de estar num clube ou ser um assinante legal, um assinante nível ouro, ele vai ter o benefício do desconto num produto que eu mesmo, ou num serviço que eu mesmo gerei necessidade ou desejo para ele. Então é importante ter esses olhares para ver que existem formas distintas de vender a mesma coisa, uma delas sem ter nada, só chegar lá e ligar para o consumidor e tentar vender, e a outra que eu posso, na medida do tempo, dizendo, olha, Larissa, eu vejo aqui, né, que você tem uma filha, então daqui a pouco vai ser legal você ter um SVA lá, um canal de desenho, porque a tua filha daqui a pouco vai querer assistir desenho. E daqui a pouco pode fazer sentido. Ou pode fazer sentido, talvez, sei lá, um serviço de auxílio a compras para crianças, produtos para criança.
ou a babá, então tem que olhar para o público, esse é um ponto principal, olhar para os consumidores, entender os comportamentos deles, as necessidades, para daí gerar esses programas, essas ideias de gamificação. Tem muitas possibilidades, né, provedor? A gente fica aqui pensando, né? Eu imagino que vocês estejam olhando para dentro de casa, entendendo como trabalhar a gamificação com o público de vocês, né? E aí, Chico, nós falamos muito sobre conhecer o público, enfim, e nós precisamos medir essas informações, né? Entender como medir isso, né? Tem ferramentas, o que dentro das tuas experiências tu tem para pontuar para o nosso provedor? Legal. A primeira delas é olhar para o ser provedor e extrair dali dados e olhar para as informações, fazer análises a partir dali. Ticket, recorrência, frequência, valor, curva A, ABC, o que você entender que faz sentido para o seu negócio. Depois disso, existem outras possibilidades. Por exemplo, quem é o cara que está lá, toda vez que eu posto um material, ele está lá e dá uma curtida, ele vai lá, comenta positivamente alguma coisa. Mas eu também vou lá e olho lá nas minhas mídias sociais, o cara que está lá toda vez falando algo negativo em relação à empresa. Eu olho para esse cara que fala bem e vou lá e digo, cara, vamos conversar aqui, eu vejo que você está sempre presente ali, você curte a nossa empresa, entenda esse cara. Entende por que ele gosta do teu provedor? Ah, eu gosto do provedor porque é assim, porque é assim, porque é isso, porque é aquilo. Opa, tem um monte de informações. Aí eu vou pegar e tentar falar com esse cara, que não é muito fácil, né? Mas eu abri um canal, dizendo, cara, geralmente você vai ali, reclama, bate, fala mal da marca, gostaria de te ouvir. É o momento de falar para a pessoa. Porque o consumidor hoje, só fazendo um parênteses, né? Ele quer ser ouvido. Entendeu? Ele muitas vezes não está preocupado com o que vai ter depois, ele precisa somente ser ouvido. É quase como ele precisa de um psicólogo. Ele às vezes não quer nem desconto, não. Ele só quer falar. Ele só quer expor o que ele sente, ele quer ser ouvido. Depois vem outras coisas, né? Então, beleza, abre esse canal, vem aqui conversar comigo, eu vou ao teu encontro se você quiser. Não vamos nem falar por mídias sociais, eu quero te encontrar, quero te conhecer. Então, quando eu falo isso, assim, já existe uma coisa que não precisa de nenhuma ferramenta, só precisa de uma pessoa ou de pessoas que estejam atentas a esses movimentos e que vão lá entender o cara que é promotor, mas que também, é muito importante, vão lá entender quem é o detrator. Beleza. Que mais? Ou que outras coisas são possíveis de ser feitas? Pesquisas, né? Pegar um grupo de clientes, uma série, tentar falar com eles, ofertar um desconto, ofertar um benefício para o cara participar e dizer, preciso te ouvir, quero te entender, quero entender o teu comportamento, aonde você vive, o que você faz, o que o nosso serviço agrega na tua vida. Não, eu trabalho em casa, é muito importante, não posso ficar com instabilidade. Ah, ok. Ah, não, eu tenho que ter internet para falar com minha família que mora lá em outro país. Preciso... Então, assim, entender. Então, pesquisa, falei o primeiro, analisar os dados, né? O segundo é também uma pesquisa, mas eu tô ali com as informações postas, né? E esse é um outro ponto muito importante. As pessoas falam espontaneamente. E quando elas falam espontaneamente, seja para o bem, seja para o mal, elas falam o que elas sentem de verdade. Uma pesquisa após isso vai ajudar? Sim, vai contribuir também para entender até os próprios comportamentos, o que as pessoas sentem, mas também já começar a entender coisas relacionadas ao serviço, o que faz sentido, como que ela compraria, como que ela não compraria, o que ela vê na marca, por exemplo, o que ela enxerga quando ela vê aquela marca. Quando ela ouve sobre aquela marca, quando ela tem contato com a empresa. Então, eu olho o comportamento, mas eu já olho daqui a pouco como que a empresa se relaciona, o consumidor, perdão, se relaciona com a minha empresa. Que outras ferramentas podemos ter? Temos várias outras possibilidades que podem ser feitas, mas com o tempo elas podem ir incorrendo em custos, né? Ou daqui a pouco eu identifico que eu tenho problemas, por exemplo, de atendimento, e isso está gerando cancelamento. Cara, como que eu posso resolver isso? Eu posso ir lá e analisar, mas eu posso também daqui a pouco contratar uma consultoria de atendimento, por exemplo, aqui da XC, que vai me dar direcionamento, vai fazer todo um diagnóstico, uma análise e vai trazer recomendações e aplicar junto com o time as recomendações. Então, essas possibilidades eu vejo como as que estão mais fáceis
e mais ao alcance do provedor. Começa em casa, faz você, vai evoluindo, vai chegar um momento que você vai dizer, beleza, estou aqui e para onde que eu tenho que ir? E talvez um auxílio vai ser importante para você, para dar esse direcionamento. Então, vejo essas 4 possibilidades aí como as mais próximas. Teriam outras, tem outras, mas acho que aí elas são muito mais para um processo de mais à frente, de evolução, em que o provedor ele precisa passar esses primeiros, percorrer esses primeiros passos aí para chegar num ponto aí mais de maturado, né? Em que ele esteja lá no, não, então agora eu vou pensar em outras possibilidades. Legal. E essa fala, Chico, é muito interessante para que você, provedor, entenda que você não precisa de uma ferramenta mirabolante, né? O próprio XC, o OPA, né? As ferramentas vão trazer isso para você, para analisar esses dados inicialmente. Então, como o Chico comentou, em algum momento pode sim ser que, e tomara que sim, né? Porque quer dizer que a tua gamificação deu certo, está crescendo, né? Você precisa de uma ferramenta, mas eu tenho uma frase que eu costumo dizer, o básico bem feito, na grande maioria das vezes, funciona, né? Sim, funciona. E existem ferramentas para clube de relacionamento, para gamificação, existem muitas ferramentas. Nem dá para nomear porque são muitas mesmo, de verdade. Só que elas só farão sentido se eu souber o que eu quero, né? Eu já tive contato com empresas de gamificação e outras empresas que eu trabalhei e, tipo, ok, elas são padrão, né? Clube do assinante da empresa tal. Cara, tem uma lista de empresas que eu posso ter benefícios. Mas ela era pouco utilizada. Por que ela era pouco utilizada? Porque talvez nós não tenhamos olhado para o que realmente ia fazer sentido para o cara. Às vezes, nós pensamos em coisas, como você falou, mirabolantes, e o básico está em ser ouvido, e o básico está em obrigado, e o básico está em, cara, que bom te ver, sabe? Então, tem ferramentas? Tem. Tem softwares, tem aplicativos, tem de monte. Mas, volto, tem que fazer sentido. E para fazer sentido, eu tenho que entender quem está consumindo. Fazer por fazer é fácil? Vou lá, pago, faço. Mas o que eu quero? Vai gerar benefício? Gera benefício para a empresa? Para o consumidor? Faz sentido. Se não, começa do começo. Exatamente. E você já deu muitas dicas aqui, né, Chico? Se você puder resumir, assim, para quem está aqui, né, nos assistindo, como começar, assim, os primeiros passos e como manter a gamificação a longo prazo, que na minha opinião, também é um desafio, né? Eu vou fazer quase que uma gamificação aqui agora. Vou percorrer um caminho bem brevemente aqui para dizer o que eu penso a respeito disso. Primeiro, é importante que o provedor ele internalize a seguinte questão: o que eu quero? O que eu quero com um programa de gamificação, uma estratégia de gamificação? Eu quero aumentar o LTV, quero diminuir o churn, quero aumentar o ticket, o que eu quero? Essa é a primeira questão. Bom, eu quero ampliar o LTV. Pô, legal. Para ampliar o LTV, o que eu preciso fazer? O cara tem que ficar mais tempo comigo. Para ficar mais tempo comigo, eu tenho que estreitar o relacionamento. Faz sentido ter um programa, uma gamificação? Faz. Legal. Gamificação é uma corrida, né? Que nós esperamos que ela seja a mais longa possível, que as pessoas... Só que em determinados momentos as pessoas podem cansar, podem ter fadiga, né? Então, é preciso definir, além do que eu quero, os objetivos da estratégia de gamificação. Não, eu quero que esse cara ele percorra um caminho e cada vez que ele vai percorrendo um caminho, ele vai ganhando um benefício, ou ele vai recebendo uma qualificação, ou ele vai subindo num ranking. Legal, entendi isso? Entendi. Faz sentido para mim? Sim. Faz sentido para o consumidor? Analiso, faz sentido para o consumidor. A partir desse momento em que eu tenho o meu objetivo, o meu propósito enquanto provedor, eu entendo o que o consumidor a princípio quer, aquilo que faz com que ele que gere o desejo, a necessidade dele participar, eu tenho que ir entregando pequenas corridas dentro de um grande percurso. Correr um período, correr um tempo, correr uma distância, para ali, marca, ganha um ponto, ganha um benefício. É um desafio, é muito grande. Então, a gamificação ela tem que ser relevante
sempre. Ela não pode ser relevante no início e depois não ser mais relevante. Uma coisa que acontece muito, as empresas colocam força, por exemplo, num clube de assinantes, num programa de pontos, e lançam, fazem uma hora auê e depois esquecem. Não atualizam, não remuneram, não ampliam o escopo. Então, eu vejo que isso é o ponto principal. Saber quais os objetivos que eu quero enquanto provedor, o propósito disso tudo e entender o que faz sentido para o consumidor. Entendo essas duas ideias bem definidas, esses objetivos bem determinados, entendendo bem isso, a gamificação ela se torna mais fácil de fazer. Mas a pergunta realmente é, como manter as pessoas ali, sendo atrativo, sendo relevante, entregando benefícios reais, fazendo a diferença na vida do consumidor. Não dá para... E é muito comum no provedor, vou lançar um plano novo, coloco um diferencial ali, coloco muita força quando eu vou vender e depois aquilo cai por terra e aí o consumidor não vai continuar se mantendo engajado com aquilo, né? E eu faço eu sou consumidor, né? E eu sou dos consumidores mais que os meus fornecedores devem me entender como um dos clientes chato. Eu vejo o cliente chato como um benefício para as empresas, porque muitas vezes o cara que não é chato, ele simplesmente cancela e vai embora e vai para outro. Quando eu gosto de uma empresa, eu brigo com ela. Eu digo para ela, ó, não tá legal, não tô feliz, eu quero mais, eu preciso que você... Então, temos que olhar para esses caras como eu, assim, com um olhar, assim, de, opa, eu preciso ouvir esse cara, porque esse cara talvez vai me entregar muita coisa. E um ponto que eu vejo que também é bem importante, que veio na tua fala agora, de lançamento. Mas nós também temos que entender que na nossa base existem clientes novos, ou consumidores novos, mas existem também os clientes antigos. E aquele cara que é antigo, muitas vezes, ele é deixado para trás. Ele é esquecido. Exemplo, eu tenho uma internet, por exemplo, de 500 mega a R$150, porque eu estou já há 8 anos na empresa, e tem um cara que está entrando agora com a mesma internet que a minha por uma promoção de R$ 89,90 nos primeiros 3 meses e R$ 99 nos próximos. Tá, qual o benefício que eu estou entregando para o cara que está há 8 anos na minha base? Não é mais fácil eu trabalhar com ele para evoluir o tempo dele ali, o upsell dele, entregar mais? Então, nós temos que olhar para os novos consumidores ali, os nossos novos assinantes, mas não podemos esquecer dos caras que estão conosco há muito tempo. Esses caras, eles precisam fazer parte e precisam se sentir participantes dessa construção, seja da gamificação, seja apenas de um momento de relacionamento. E, ao meu ver, esse é um erro muito comum nos provedores, esquecer da base. E a gente sabe que custa muito mais caro trazer um cliente novo do que manter quem já está ali contigo, muitas vezes há muitos anos, né? Então, precisa olhar da porta para dentro, como nós falamos em muitos momentos aqui hoje, né? Acho que deu para abrir a mente dos provedores, né, de as possibilidades que a gamificação traz, o poder que ela tem dentro do provedor, e agora é a hora da mão na massa, né? Agradeço você, Chico, por estar aqui hoje, é sempre um prazer. Legal, o prazer foi meu. Agora, eu quero saber de você que está assistindo. Você já usa alguma estratégia de gamificação no seu provedor? Conta pra gente nos comentários ou manda uma mensagem. Se você curtiu esse episódio, já aproveita para compartilhar com a sua equipe, que também pode se interessar por esse tema. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Até mais!